Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e não, você não está no canal errado. Eu não estou podendo usar lente por causa de um tratamento que eu estou fazendo nos olhos, então eu tive que gravar hoje de óculos. Tentei fazer o máximo que eu pude para não dar reflexo nenhum na lente, eu espero que tenha funcionado. Eu não consigo enxergar direito de longe, mas espero que tenha rolado. E hoje eu trouxe para vocês o caso que inspirou o novo filme da franquia Invocação do Mal. Roda a vinheta. E antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é inscrito do canal, clica na caixinha vermelha e vem comigo. Se você está aqui no meu canal, você muito provavelmente já conhece e gosta da franquia Invocação do Mal, a série de filmes que conquistou os corações de quem é apaixonado por terror e paranormalidade. O primeiro filme foi lançado em 2013 e, assim como os outros 7 filmes da franquia, trazem as histórias reais do casal Ed e Lorraine Warren, os investigadores paranormais mais famosos do mundo. Se você ainda não conhece a história do casal Warren, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que eu já fiz sobre eles há algum tempo atrás. Então pausa esse vídeo rapidinho, vai lá assistir e depois volta para você entender direitinho todo esse rolê deles. E esse ano nós teremos o lançamento do tão esperado Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio ou The Devil Made Me Do It. Na linha do tempo dos filmes, o Invocação do Mal 3 vem por último, depois de A Freira, Annabelle e a Criação do Mal, Annabelle 3 de Volta pra Casa, Invocação do Mal, A Maldição da Chorona, e a gente finge que a Maldição da Chorona nunca existiu, e Invocação do Mal 2. E hoje eu vim falar sobre o caso que inspirou o roteiro do terceiro filme, que ficou conhecido como O Julgamento de Arne Cheyenne Johnson. Arne era namorado de Debbie Glatzel e em fevereiro de 1980, quando tudo começou, Arne tinha 19 anos e Debbie tinha 26. Arne morava com a mãe e com as irmãs e Debbie morava com a mãe Judy e com o irmão David. Nesse mês, o Arne e a Debbie tinham encontrado uma casa para finalmente morarem juntos. Essa casa ficava muito perto de onde eles moravam, ela ficava em Connecticut. E alguns dias antes da mudança definitiva do casal, o Arne e a Debbie foram com o David na casa para fazer uma faxina geral e levar algumas coisas. Os antigos donos, seja lá quem fossem, tinham deixado alguns móveis na casa propositalmente para se desfazer mesmo. E dentre esses móveis tinha uma cama com um colchão d'água que ficava no quarto principal da casa. Como eles sabiam que haviam alguns móveis dos antigos donos lá, eles não se preocuparam com isso e começaram a faxina. Cada um resolveu ficar em um cômodo limpando e arrumando tudo, e o David ficou nesse quarto principal onde tinha a cama. E eles estavam tranquilos, arrumando tudo, cada um em seu canto, até que David sai correndo da casa, desesperado, gritando. Na mesma hora, Arne e Debbie ouviram os gritos e correram para fora da casa para perguntar a ele o que estava acontecendo. E então David contou que um velho apareceu para ele com a pele avermelhada, usando calça jeans e uma camisa xadrez poída, e que esse velho empurrou ele com muita força e gritou "cuidado". A Debbie e o Arne acalmaram o David e, apesar deles não acreditarem nessa história, inclusive acharem que era uma desculpa para David não arrumar o quarto, eles preferiram sair dali e irem para a casa da mãe deles, a Judy. E eu acho impressionante que quase todas as tragédias paranormais começam assim, com uma criança falando que viu alguma coisa e ninguém acreditando nela. Então, pelo amor de Deus, se você tem uma criança em casa e ela fala eu vi um cara no meu quarto, eu vi um velho no meu quarto, tu vai olhar o que é, porque ainda que não seja um fantasma, vai ser bem estranho, então é melhor tu averiguar. E bom, lá na casa da Judy eles estavam jantando e o David levantou e foi pro quarto trocar de roupa e dormir. E a galera continuou jantando até que o David volta pra sala, pálido, dizendo que o velho estava no quarto dele. Só que dessa vez o velho estava com a pele inteiramente queimada e tinha cascos no lugar dos pés. E felizmente, diferente do Arne e da Debbie, a Judy acreditava no que o David falava porque ela já tinha escutado uma palestra dos Warren falando sobre o sobrenatural. E foi depois dessa segunda aparição do velho que o estado de David começou a piorar. Ele começou a ouvir coisas de noite, barulhos na casa, vozes no quarto dele, e quando ele acordava de manhã ele estava cheio de arranhões e hematomas pelo corpo, e nada disso tinha explicação. E por conta dessas manifestações, a família ficava cada vez mais preocupada com David. E eles chegaram ao ponto de se organizarem para cada noite um ficar de plantão no quarto do David. Nesse período, o Arne saiu da casa onde ele morava com a mãe para ficar um pouco na casa da Debbie, justamente para ajudar com essa situação do menino.
E a situação de David só piorava, ele começou a se debater na cama, a gritar muito durante a noite, e inclusive a machucar os outros. Teve uma vez que ele quase enfiou uma faca na avó. Chegou ao ponto deles terem que amarrar o menino durante a noite para que ele não se machucasse e nem machucasse os outros. E quando isso começou a acontecer, a Judy resolveu contatar um padre local para entender o que estava acontecendo e ver se ele podia ajudar eles. E ele basicamente falou para ela acender algumas velas e orar muito. O que provavelmente eles já estavam fazendo a essa altura do campeonato, né? Mas enfim. Quanto mais eles iam se preocupando com aquilo, mais as coisas pioravam. E apesar da figura do velho só aparecer para David, a família também começou a presenciar várias coisas estranhas acontecendo na casa. Barulhos vindo do sótão, vozes e risadas à noite e objetos que se moviam e até mesmo levitavam na frente deles. Os objetos às vezes eram arremessados com tanta força que onde eles batiam ficava a marca. A exemplo de uma assadeira que estava na bancada e foi jogada para o teto. E como eu falei, só o David via as aparições, até que em determinado momento a Debbie estava dormindo e viu uma mão verde sair do chão e tentar puxar ela. E a mão fez isso com tanta força que ela também ficou com um arranhão imenso no braço. Depois disso, a Debbie relatou também que viu um rosto no quarto dela, com dentes e unhas afiados, olhos negros e chifres. E pela descrição dela, eu acho que você já entendeu o que foi que ela viu. E a família lá, na oração, fazendo o que o padre mandou, acendendo vela o dia todo, até que o próprio padre falou, realmente não dá mais, a gente vai ter que apelar, e eles resolveram ligar para os Warren. Os Warren contaram que assim que ouviram a Judy relatar o caso, eles sabiam que estavam lidando com algo grande. E aí eles foram até a casa para conversar com a família e eles sempre gostavam de entrevistar cada um individualmente e foi o que eles fizeram até que chegaram no David. E a Lorraine, que era a médium, conta que no meio da entrevista ela viu uma forma nebulosa e escura se formar ao redor de David. E a Lorraine falou que foi nesse exato momento que ela teve certeza que David estava possuído. Com as entrevistas feitas, os Warren decidiram que era melhor fazer uma espécie de um pequeno exorcismo na casa. Porque para fazer um exorcismo propriamente dito, eles precisam da autorização do bispo local. Acontece que a família não passou no teste psicológico, então o exorcismo não foi autorizado. E eles acabaram tendo que fazer vários desses mini exorcismos que eu falei. E no final das contas, os Warren entenderam que David estava possuído por cerca de 47 demônios. 1 é pouco, 2 é bom e 47 é assim fenomenal. E a cada noite que passava, os ataques de David ficavam cada vez mais violentos. Cada vez mais ele se machucava e era uma coisa realmente dolorosa de se ver. Até que em um desses ataques, o Arnie não aguentou mais ver o David sofrendo daquele jeito e resolveu tomar uma das decisões mais burras que eu já vi em casos paranormais. Arnie desafiou os demônios a saírem do corpo de David e possuírem ele. Eu realmente não faço ideia do que se passava na cabeça de Arnie para ele tomar uma decisão dessas assim, do nada. O Arnie gritava a plenos pulmões para os demônios levarem ele, aceitarem ele e deixarem David. E acontece que os demônios aceitaram a oferta. E eu acho que essa foi a possessão mais fácil que eles já fizeram. Alguns dias se passaram e David ainda tinha alguns episódios, mas nada comparado ao que ele tinha antes. E com David um pouco melhor, o Arnie e a Debbie resolveram voltar para aquela casa que eles tinham alugado. E ao mesmo tempo que David melhorava, o Arnie ficava cada vez mais estranho. Por que será? Eu não sei. Por que será que ele ficava mais estranho? Eu não sei. Poucos dias depois de voltarem para casa, o Arnie conta que estava dirigindo quando ele foi atacado por alguma coisa que ele não conseguiu ver o que era, e essa coisa jogou o carro dele contra uma árvore. O Arnie não ficou ferido no acidente e ninguém entendeu o que aconteceu, já que ele era um bom motorista e nunca tinha nem batido o carro. Pouco tempo depois, a Debbie começou a trabalhar em uma espécie de pet shop que pertencia a um homem chamado Alan Bono, e nessa pet shop ela trabalhava com ele dando banho e cuidando dos animais que chegavam. Nesse meio tempo, a situação de Arnie só piorava e ele começou a se comportar da mesma forma que David no início. A Debbie conta que o momento que ela viu que Arnie estava possuído foi quando eles estavam no quarto deles na casa e Arnie apontou pela janela e disse: "O demônio está ali". E depois que ele falou isso, o Arnie entrou em um transe muito esquisito, onde ele ficou estático olhando para frente e sibilando sem parar. A Debbie conta que deu tapa nele, empurrou ele e nada adiantava.
E quando ele finalmente voltou do transe, ele não lembrava de nada que tinha acontecido. No dia 16 de fevereiro de 1981, o Arnie ligou para o trabalho dele dizendo que não estava se sentindo muito bem e que não ia poder ir. Naquele dia, a Debbie tinha chamado a irmã de Arnie, a Wanda, e sua prima Mary, de 9 anos, para irem ajudar ela no trabalho. E no horário de almoço, o Alan saiu para comprar comida para elas. Ele não só comprou a comida, como comprou também algumas garrafas de vinho para que ele, Debbie e Arnie tomassem durante o almoço. A irmã de Arnie conta que tanto ele quanto a Debbie beberam sim um pouco, mas nada comparado ao tanto que Bono bebeu. Bono estava completamente embriagado e começou a provocar a Arnie. E por provocar eu digo encher o saco mesmo. Sabe aquelas brincadeiras de bêbado, de ficar cutucando, pegando no braço? Então, exatamente isso. Eles almoçaram e voltaram para a loja, e quando chegaram lá, o Alan começou a falar alto e a botar música mais alta ainda, e isso ia irritando Arnie cada vez mais. Mais tarde, Wanda e Mary resolveram pedir uma pizza, mas a Debbie sentia que tinha alguma coisa errada, que aquela situação entre Alan e Arnie não estava legal, e então ela pediu para as meninas agilizarem para elas poderem ir logo para casa. O Alan morava no andar de cima da casa, então quando a pizza chegou, eles subiram para comer, e Alan continuava enchendo o saco de Arnie e agora das meninas também. Pouco depois, o Arnie precisou descer para pegar alguma coisa no carro, e então a Debbie falou para elas irem junto para irem embora logo. Só que quando elas foram descer, o Alan agarrou a Mary e não queria soltar por nada. Isso aconteceu bem na hora que o Arnie estava voltando do carro para o apartamento, e foi aí que tudo começou. O Arnie começou a sibilar e ficou paralisado. A Debbie tentou mexer ele, tentou chamar a atenção dele, mas nada funcionava. Até que Arnie empunhou uma faca que ele sempre carregava consigo e esfaqueou Alan. E em seguida ele saiu correndo para uma mata que tinha ao lado do prédio, sem olhar para trás. O Alan ficou alguns segundos paralisado, caiu no chão logo em seguida e morreu algumas horas depois. Só quem presenciou essa cena foi a Debbie, porque as meninas tinham ido na frente dela para o carro pouco antes dessa confusão começar. Arnie foi encontrado pela polícia a 3 quilômetros da cena do crime. No dia seguinte, a Lorraine ligou para a polícia para falar que o Arnie estava possuído e que o espírito tinha feito ele cometer o crime. A polícia logicamente não acreditou nessa história, eles entenderam o caso como uma briga entre dois homens, e eles afirmaram que só tinha essa repercussão toda porque era o primeiro assassinato na história da cidade. O primeiro assassinato foi cometido por um homem que estava possuído pelo demônio. Olha aqui que situação. O advogado de Arnie, chamado Martin Minella, recebeu ligações do mundo inteiro de pessoas querendo saber do caso, que inclusive agora estava sendo chamado de o assassinato do demônio. Minella inclusive viajou para a Inglaterra para se encontrar com advogados que tinham se envolvido em casos parecidos com esse, e planejou ir até a Europa para falar com alguns exorcistas se fosse necessário. O julgamento começou em 28 de outubro de 1981 e Minella tentou de todas as formas provar que Arnie era inocente e que o demônio tinha cometido o crime. O julgamento foi até bem engraçado porque o Minella trouxe uns argumentos assim meio doidos. Ele, por exemplo, perguntou se o juiz acreditava em Deus, porque se ele acreditava em Deus, ele também acreditava na existência do demônio e, segundo Minella, isso provava o ponto dele. Apesar de toda a argumentação, o juiz não considerou a possessão demoníaca como uma possível explicação para o assassinato. No dia 24 de novembro de 1981, Arnie Cheyenne Johnson foi considerado culpado e condenado a 20 anos de prisão. Desses 20, ele cumpriu apenas 5. Ao final do caso, a Lorraine deu uma série de entrevistas e em uma delas ela falou que eles sabiam que esse caso acabaria em uma tragédia inevitavelmente, mas que eles não imaginavam que essa tragédia viria da parte de Arnie. E eu não posso deixar de falar da mídia nesse caso, que obviamente caiu em cima, e a grande maioria que tentou lucrar em cima dessa história recebeu um belíssimo de um processo vindo de David e da família dele. Os Warren inclusive escreveram um livro do caso chamado The Devil in Connecticut e quase caem no bolo dos processos da família de David, pois eles alegaram que não tinham recebido nada das vendas do livro. Só que eventualmente os Warren mostraram que haviam pago sim o valor para eles e ficou tudo bem. Tem um episódio do programa A Haunting do Discovery Channel sobre o caso. Ele tem algumas entrevistas com pessoas envolvidas, incluindo a Debbie. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações se alguém quiser assistir.
Só que tem um detalhe que ele não tá legendado e o episódio é inteiro em inglês. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Eu particularmente sou uma grande fã da franquia Invocação do Mal. Tenho minhas questões aí com alguns filmes? Tenho. Mas eu sou apegada de qualquer jeito e tô bem ansiosa pra saber como vai ficar a história de Arnie na adaptação. Se você não fez isso lá no início, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso, como estão as suas expectativas para o novo filme e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Principalmente com aquele teu primo que gosta de filme de terror, que eu sei que tem porque toda a família tem. Na minha família sou eu, como vocês podem perceber. E é isso, um beijo e até a próxima.